Vamos para a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem crê que estas são palavras do Senhor para nos ensinar ou para nos corrigir? Quem crê isto? Amém? Você crê? Então pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor, glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero pedir a todos vocês uma permissão espiritual para acessar o teu coração com base nesta passagem bíblica que é conhecida como o jovem rico, lançando uma luz sobre um aspecto, dentre vários outros, num aspecto que eu quero chamar de querer e precisar. Aí fala só que correu para ele um homem, mas no Evangelho de Mateus diz que ele era jovem, então a gente crê nisso. Então esse jovem que corre até Jesus, queria, ou será que ele precisava herdar a vida eterna? Ou será que as duas coisas? Assim também são todos os que querem ou que precisam de algo e também correm, se lançam aos pés de Jesus. Amém, amados? Eu quero dizer a todos sobre o querer e o precisar, que podemos fazer 4 combinações desses fatores, e um deles é o teu caso. Preste bem atenção. Quando se fala de coisas que nós buscamos na vida, em geral, as pessoas, ou elas querem, mas não precisam, ou elas precisam, mas não querem. Pode ser também que elas tanto querem quanto precisam, e a quarta combinação é a seguinte: ela pode nem querer e nem precisar. E eu vou dar aqui alguns exemplos ilustrativos para que a gente possa entrar mais profundamente nessa questão. Quando eu falo, por exemplo, de ir para a Disney, ora, esse pode ser um desejo de muita gente, pode ser que muita gente queira isso, mas eu pergunto, é uma necessidade? Será que realmente todos que querem ir à Disney, não estou dizendo que isso seja errado, mas há necessidade mesmo de ir lá? Agora, quando eu falo, por exemplo, de uma cirurgia, né? E eu vou especificar aqui com um exemplo. Vamos pensar assim, numa cirurgia de apêndice. Sabe aquele negócio que quando dá zebra dói demais, você é levado ao médico e ele diz: precisamos fazer uma cirurgia urgente? Bom, você sabe que essa cirurgia é necessária. Mas agora, dizer que você quer ser cortado, que você quer ficar em recuperação, né? Então assim, agora quando se fala de herdar a vida eterna, em outras palavras, quando se fala de salvação, herdar a vida eterna, passar a eternidade num lugar preparado por Deus, não somente tem que ser um desejo, é necessário também. Amém, meus amados? Agora eu vou dar um último exemplo aqui do que nem se quer e nem precisa, né?
Eu pensei em muitas coisas, mas eu vou falar um aqui só, né? Por exemplo, lamber sabão, né? Lamber sabão, ninguém nem quer e muito menos precisa. Amém, amados? Agora veja, muito embora o querer e o precisar estão sempre muito próximos, que caminham de mãos dadas, há diferenças entre um e outro. E não somente no dicionário. A principal diferença está no quanto estas duas coisas influenciam, não em algumas, mas em todas as decisões da nossa vida. E aí está o desafio de todos nós. Você diz no teu coração: eu preciso disto, eu quero isto. Agora, esta decisão que você toma em cima daquilo que você quer ou precisa, ou as duas coisas juntas, elas vão determinar a derrota ou a vitória, a tristeza ou a alegria. Então vejam isto. É uma grande verdade que esse efeito, que esse resultado das decisões que nós tomamos em cima dos nossos desejos e das nossas necessidades valem para todas as áreas da nossa vida. Mas nessa noite nós vamos falar sobre a área da fé, que é o que nos liga a Deus. Isto a palavra vem trazendo para nós. Amém, amados? Já que nós lemos o versículo 17, agora eu quero ler também o versículo 18. Me acompanhem, por favor. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então agora eu tenho dois versículos. Um que fala de como aquele jovem chegou, e o outro que fala de como Jesus reagiu ou respondeu. Então agora eu quero colocar a igreja para aplicar diretamente em nossa vida o que esta palavra está revelando ao coração de cada um de nós. Este rapaz, ele representa todos aqueles que querem alguma coisa, ou precisam, ou as duas coisas juntas, e faz como ele, vai buscar isto em Jesus. Agora, Jesus, o que Jesus fez ali, o que ele ensinou ali, é para que a igreja aprenda com ele, repita, faça igual ele fez. Porque vamos pensar, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz, acho que é capítulo 12, ele fala que a igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós membros em particular. Lá em 2 Coríntios, não me lembro o capítulo, diz que nós fomos colocados aqui como embaixadores de Cristo. Quem é o embaixador? É aquele que representa Cristo. De mais a mais, Jesus disse, Roberto, que nós que cremos, faremos as obras que ele fez, e maiores ainda. Você crê nisso? Então por que a igreja está aqui nesta terra? Para representar Jesus, para ser como ele, de preferência uma cópia dele. Os irmãos estão me entendendo? Agora vamos ver assim como é que o rapaz chega até Jesus. E vamos comparar, meus amados, com tanta gente, vamos comparar com as pessoas que buscam a igreja, que buscam pelas igrejas, que se achegam até as igrejas com seus desejos e as suas necessidades. Então, voltando ali para o versículo 17, aliás, eu não vou voltar para o 17, eu vou ler a partir do 19, para os irmãos entenderem bem tudo o que aconteceu. Vamos lá, versículo 19, diz assim: a resposta de Jesus, quando ele tinha perguntado o que eu faço para herdar a vida eterna, Jesus diz: tu sabes os mandamentos,
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas, o quê? Propriedades. 23. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E antes que alguém confunda tudo isso, e pense logo que a mensagem é sobre dinheiro, e sobre como você deve jogar fora tudo aquilo que você ganhou, eu quero só colocar uma observação rápida aqui. Não é sobre isso. Não é sobre o que você tem. É sobre aquilo no qual você confia. É sobre o que você deposita a tua confiança. Amém? Mas a gente vai chegar nisso com mais calma. Eu quero agora pensar em tudo que nós podemos observar aí a respeito do que este jovem fez ao se aproximar de Jesus. E a gente nem vai tocar nos outros versículos, porque não vai dar tempo. Lá nós encontraríamos outros aspectos igualmente importantes e que muito nos ensinaria, mas a gente vai ficar até o 23. Quero voltar lá para o versículo 17. Olha bem, meus amados irmãos, o que acontece aí. Pensa assim como é a pessoa que chega numa igreja. Ele, por exemplo, ele chegou correndo para Jesus. O que significa? Que foi para a pessoa certa. Quando você quer alguma coisa, meus irmãos, principalmente aquelas que estão assim bem complicadas, óbvio, né? Porque quando é fácil você já resolve, mas quando complica, você tem que entender, quem pode te ouvir e te socorrer e te atender e tem poder para todas as coisas é Jesus. Então ele fez a coisa certa, ele correu para Jesus. E quando você corre para Jesus, você pode ter certeza que você está fazendo a coisa certa também. Aí ele faz o quê? Ele se ajoelhou diante de Jesus. Em outras palavras, ele adorou. Agora, amados, vamos pensar, seriam todas as pessoas que hoje se colocam na igreja, buscam uma igreja, para de fato se ajoelhar diante de Jesus? Infelizmente, muitos estão confundindo isso e acham que quase tem que ser o contrário. Eu não gosto nem de falar isso, mas parece que é Jesus que tem que estar ajoelhado diante dele para atender todos os seus pedidos. E ai de Jesus se ele não atender. E esse é um raciocínio completamente errado e oposto ao que este jovem fez. Então ele é um grande exemplo para nós. Ele que nem queria coisas materiais, ele que nem estava pedindo. O que ele estava pedindo? Ele estava pedindo vida eterna. E ele está entregando uma adoração verdadeira. Mas pastor, tem certeza? Tenho. Por quê? Porque ele era rico, famoso no lugar. Todo mundo sabia de tudo que ele tinha. Você acha mesmo que um ricaço desse, um bonzão desse, Lucas também fala sobre ele e chama esse mesmo cara de príncipe. Então eu penso que ele não é um qualquer não. Ele se ajoelha diante de Jesus. Será que é qualquer um que faz isso? Tenho certeza que muitos que não têm nada também não têm coragem de fazer. Tem vergonha, está preocupado com o que o vizinho vai pensar dele, o que a própria família vai pensar dele. Imagine ele ali na igreja, se ajoelhando, dando glória a Deus e aleluia, misericórdia. Não precisa disso e vai por esse caminho. Mas esse jovem dá uma grande lição. Ele vai e faz o quê? Faz isso. Agora, queridos, vamos pensar. Toca lá no outro versículo, o 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há senão um, que é Deus. E no 19, ele diz, olha o que Jesus diz: tu sabes os mandamentos. O que você tem que fazer é obedecer os mandamentos. E o que esse rapaz responde? Olha no 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade.
Então nós estamos falando, Marilda, de um jovem muito bom, de um bom rapaz. Então ele vai procurar Jesus, mas ele não vai procurar Jesus porque ele está com a vida atrapalhada, porque ele próprio entrou numas bobagens aí e estragou a vida dele, e agora ele precisa consertar. Esse não era o caso dele. Notem que Jesus poderia ter dito para ele: rapaz, você não fez nada disso, mas Jesus não fala isso. Então, se você voltar agora no versículo 19, você vai entender que este era um rapaz, que não tinha adulterado, que não tinha matado ninguém, que não tinha furtado ninguém, que não levantava falso testemunho de ninguém, que não defraudara ninguém, ou seja, não corrompeu, não deu golpes em ninguém, e um rapaz que honrava o seu pai e a sua mãe. Então nós estamos falando desta pessoa. Ele não foi procurar Jesus porque estava com a vida enrolada, mas muitos, meus amados, sim, se enrolam, não são iguais a ele, caem, tropeçam em muitas coisas, não estão preocupados como ele estava com os mandamentos, entendam isso, e também estão chegando nas igrejas, e também precisam ser acolhidos. Eu quero dizer que se esse não era o caso do rapaz, mas é o caso de qualquer outra pessoa aqui ou que esteja ouvindo essa palavra, o lugar certo continua sendo o mesmo, nos pés de Jesus. Sim, se você é alguém que está com a vida enrolada, e não vou ficar dando exemplo aqui, mas você me entende, é na igreja que você busca a solução para isso. Então, se você quer ou se você precisa corrigir tua vida, você está fazendo a coisa certa. Agora, nota o seguinte no versículo 20 o que diz. Nota no 21, aliás. Nota no 23, no 22, aliás. Isso. Mas ele, contrariado com essa palavra, ele retirou-se triste. Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. Então, ele não procurou Jesus porque estava em dificuldades financeiras, arruinado, falido, quebrado, com aquele mundo de carnê e outras coisas mais. Não, esse não foi o caso dele. Ele possuía muitas propriedades. Mas eu posso dizer, meus amados, que nos nossos dias são muitos os que estão procurando as igrejas, querendo encontrar em Deus, querendo através do amor de Jesus resolver problemas financeiros, que por N decisões erradas na vida, ou situações que não são exatamente decisões, mas que infelizmente muitos são colocados sem querer, estão procurando a igreja para resolver esses problemas. O que eu digo? Que está no lugar certo, que sim, se há um que pode estender as mãos e abençoar e modificar aquele estado e transformar aquela vida e fazer de fato uma saída, uma transferência do fundo do poço, para o solo. Quem é? É Jesus. É Jesus, Ele que te coloca numa terra firme, numa terra boa que mana leite e mel. Quem está entendendo? Faz um sinal para mim, dá um glória a Deus. Amém. Mas não era o caso dele. Agora então, meus queridos irmãos, qual era o caso dele? O que é que ele queria de fato? Qual foi a pergunta que ele fez? O que eu faço para herdar o quê? A vida eterna. Esse deveria ser o principal motivo que nos leva até Jesus. Esse deveria ser o nosso principal desejo. E a consciência, deveríamos ter sempre a consciência de que esta é a nossa maior necessidade. Existem os que querem isso? É o teu caso? Observe, você que leu aí Jesus respondendo para ele, joga tudo que você, vende tudo que você joga não, Fala, vende tudo que você tem.
Queridos, vamos compreender essa história. Vamos entender o papel da igreja. Vamos agora pensar como a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo deve se portar. Como ela deve pensar. Que sentimento ela deve ter para fazer como Jesus fez. Quem está disposto a aprender e ser assim? Quem? Amém, amados. Então vamos começar lá no versículo 18. Olha o que diz lá. Presta atenção agora no papel da igreja. Presta atenção agora na diferença. Vamos fazer, Guilherme, algumas comparações entre o modo como Jesus agiu, o modo como ele respondeu a cada questão, né, daquele jovem rico, e vamos ver como a igreja tem que fazer também. Se está fazendo, se não está, se você como a igreja é assim ou não. Então vamos começar por aí, né? Ele chama Jesus de bom mestre. São dois elogios juntos. E aí começa a história. Como tem gente na igreja que é movida a elogios. Se faz uma coisa e ninguém nota. Se não tiver ninguém para dizer, como que você pregou bonito, como que você cantou bonito, como que você ministrou bonito, como que você... Irmãos, parece que aí não vai. Quer abandonar. Se ele sofrer uma crítica, ainda que seja construtiva, ele desmonta, ele desmorona, ele quer largar tudo. Ele pensa, então eu não sirvo para nada. E Jesus, quando foi elogiado aí, o que ele fala? Viu, ninguém é bom. Você está me chamando de bom, mas ninguém é. Ele dispensa o elogio. Quem está entendendo? Amém. No outro versículo, o 19, o que Jesus fala? Ele fala daquilo que a igreja tem que falar. Hoje muitos estão preocupados em falar, em fazer, em se apresentar, considerando somente as coisas que as pessoas gostam, aquilo que as pessoas aprovam. Então você tem que ter um lugar bonito, você tem que falar mansamente, você tem que usar de termos para não ofender, porque senão a pessoa não volta mais. E Jesus vai direto ao assunto. Ele fala, você não pode adulterar, você não pode roubar, você tem que honrar o teu pai e tua mãe, você não pode enganar as pessoas. Então Jesus fala de pecado. E por mais que as pessoas não gostem de ouvir sobre isso, não querem ouvir sobre isso, nós precisamos entender, elas precisam ouvir sobre isso. Porque se a igreja não tiver a capacidade de apresentar aquilo que mais destrói as vidas, como que ela diz que ama? Como que ela diz que ama? Então, meus queridos irmãos, vamos entender o papel da igreja. Não é porque Jesus falou de pecado, né? E coisa que ninguém gosta de ouvir, que ele estava errado. Você acha que Jesus estava errado? Claro que não. E quando a igreja fala de pecado, ela está errada? Claro que não. No 20, ele diz, eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Muito bem, amados, a gente já sabe que isso não era mentira da parte dele. Mas também se fosse, a igreja não está para julgar. Observa como Jesus não entra nesses detalhes. Observe então, meus amados, que aqueles pecados listados por Jesus, né, não era causa de tropeço para aquele rapaz, nenhum daqueles casos. Mas e se fosse? E se ele levantasse e dissesse, olha, tudo isso aí eu faço, desde que eu era pequenininho eu faço. Mas só que teve um detalhe aí, sabe? Eu um dia passei a mão num dinheiro que não era meu. Vamos dizer que ele fizesse isso. Ou vamos dizer que ele tivesse adulterado, né? Que fosse casado e tivesse adulterado. Ou vamos dizer então que ele não honrava o seu pai e a sua mãe. E aí? O que você acha que Jesus teria respondido para ele? O quê?
Vamos lá, vamos pensar um pouquinho? Teria dito Jesus assim: então, meu filho, você está fora. Então, você está enrolado. Como é que é? Você quer a vida eterna, mas ao mesmo tempo está cometendo pecados? Então, nananana. É isso que Jesus falaria? Foi isso que Jesus falou? Como é que a igreja tem que falar, irmãos? Ela está aqui o quê? Para desclassificar os pecadores? Ou para acolher, como Jesus fez? Me digam isso. Vocês se lembram de palavras e palavras, especialmente dos evangelhos, onde Jesus diz: perdoados são os teus pecados? Quem se lembra disso? Foi o que ele falou para aquele paralítico que desceu pelo telhado. E aquela palavra que diz assim: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Quem lembra disso? Então, aí, o que Jesus teria dito se o problema dele fosse um pecado? Você já pode imaginar. Ele teria abraçado. É isso que a igreja tem que fazer. Abraçar os pecadores. Não é concordar com o pecado, não é evitar de falar do pecado, mas é mostrar a necessidade de receber o perdão por conta de pecados cometidos, que só atrapalham a vida das pessoas. Então, olha, as pessoas querem mudar de vida, elas querem uma vida melhor, mas ao mesmo tempo também querem viver no pecado. Irmãos, a igreja não vai poder conciliar essas coisas. E Jesus não fez isso. Ao contrário, ele falou a verdade, ele falou dos mandamentos, e em seguida, olha o que diz o versículo 21, olha que interessante. Jesus, olhando para ele, o amou. Então isso também é um exemplo para nós temos que amar, independente do caso. Nós estamos falando de um jovem que vai para o lugar certo. Ele tinha uma questão, uma pergunta, um desejo certo, que era a vida eterna. Ele faz do jeito certo, adora ao Senhor primeiro, depois ele faz o seu pedido. Tudo certo. E como se não bastasse tudo isso, ainda era um homem, um jovem direitinho, certinho. E Jesus fala para ele: mas te falta uma coisa. É o que a gente vê no versículo 22. É muito importante lembrar que Jesus amou aquele jovem. É muito importante saber que a igreja precisa amar quem quer que seja. Amar não é um sentimento que nasce naturalmente. Amar é uma decisão. E aí, ele, contrariado com essa palavra, ele retirou-se triste. Trocando em miúdos, trazendo para os nossos dias, é a palavra que o visitante, é a palavra que o irmão não queria ouvir. Ele queria a vida eterna, mas não queria ouvir essa palavra. A palavra contrariou. A palavra tocou num ponto que aquilo que era simplesmente um desejo, então aquilo era algo que ele queria, era algo que ele também precisava. Nós sabemos disso, mas ele não. Porque na hora de tomar a decisão se ia fazer o que Jesus disse ou não, então ele pensou assim: mas pera lá, as minhas propriedades? Não. Então agora é como se ele dissesse assim: bom, então eu acho que eu não preciso da salvação. Por quê? Porque eu tenho as minhas propriedades. Irmãos, é muito importante deixar claro aqui que a única criatura de toda a Bíblia ao qual Jesus disse que tinha que vender tudo foi ele, mais ninguém.
Não tem mais ninguém na Bíblia que Jesus chegou e falou: vende todas as suas propriedades e dá para os pobres. Ele nunca disse isso para mais ninguém. Então isso é uma doutrina? Não. O que Jesus então estava vendo nele? Óbvio, aquilo que ele fala no versículo 23, que diz como? Olha lá. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E no 24 ele deixa mais claro ainda, porque ele fala assim: olha, quão difícil, lá no finalzinho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Então, se há algo na tua vida que você acha que deve confiar mais do que em Jesus, irmãos, é exatamente isso que Jesus está te falando agora. Ele está dizendo assim com outras palavras: vai ser difícil para você, porque você está confiando tão mais nisso. O que pode estar no lugar das propriedades do rapaz em nossas vidas? Qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente dê valor. Uma casa, um carro, uma pessoa, um emprego, um trabalho, uma empresa, um setor da sociedade, um poder, um status. Muita coisa pode estar num lugar que só Deus poderia estar. E a pessoa confia tanto naquilo, ela cria dentro dela uma ideia de que ela não precisa da salvação, que ela não precisa herdar a vida, o quê? A vida eterna. E é engraçado, irmãos, seria até cômico se não fosse trágico, o quanto pessoas que querem mais riquezas estão indo para igrejas que pede a ele a primeira parte do pedido de Jesus, só a primeira parte. Porque Jesus diz: vende todas as tuas propriedades. E hoje muitas igrejas, infelizmente, estão dizendo a mesma coisa: venda todas as tuas propriedades e traga para cá, meu irmão, porque é aqui que está a tua bênção, é aqui que você faz o teu propósito, é isso que vai te deixar rico. Vem semear aqui. A semente agora virou dinheiro. Quem está me entendendo aí, faz um sinal, por favor, meus amados. Não dá mais para engolir isso. Não é mais tempo disso. Jesus falou: vende tudo e faz o quê? Dá para os pobres. Quantas vezes você está ouvindo uma palavra dessa? Isso é para você pensar como é que a igreja verdadeira tem que agir. Eu não estou querendo aqui ser melhor do que ninguém. Vamos deixar claro que isto é algo que nós estamos buscando, é algo que o Senhor está nos ensinando a todos nós. E tem que ser o nosso dia a dia isso, essa busca intensa por ser uma igreja verdadeira. A igreja precisa ser clara, objetiva e verdadeira, como foi Jesus. Não importa se está falando com o rico, com o pobre, com o feio, com o bonito, com o importante ou sem importância. Se é príncipe ou não, não interessa. Jesus é direto. Ele tem a mesma palavra para todos, amém? E é uma palavra que Ele tem para o teu coração também. Eu sei que a mensagem está ficando longa, mas eu quero te falar uma última coisa. O rapaz saiu triste dali, e não era para menos. Porque alguém tão bom quanto ele, tão bem sucedido quanto ele, que teve a consciência de procurar Jesus, que se pôs no meio de um povo que para ele era até estranho, os discípulos. Jesus disse para ele: falta só uma coisa para você. Olha que interessante, ele queria só uma coisa: herdar a vida eterna. E Jesus disse sobre isso para ele: também só te falta uma coisa: vender tudo que você tem. Ou seja, desapega disso que você confia tanto. Confiando nas tuas riquezas, você não vai herdar a vida eterna.
Mas aquelas riquezas que permaneceriam com ele, sob sua posse, elas puderam, acredito que sim, garantir um futuro para eles. Tem muita gente na igreja preocupado apenas com o futuro, mas o que ele estava perdendo era a vida eterna. Ele preocupado com o futuro e perdendo a eternidade. Irmãos, o futuro, ele começa daqui a 1 minuto. Futuro é daqui a 1 hora, o amanhã é futuro, mas quando chegar amanhã, ele deixa de ser futuro e passa a ser presente. Quem está me entendendo? Futuro é assim, mas eternidade é diferente. Eternidade é atemporal, não se conta tempo em eternidade, porque ela não acaba. Já não interessa mais olhar para trás e ver quando começou, e muito menos se preocupar com onde vai terminar, porque ela não tem fim. Então eu quero que você fique de pé agora, porque eu quero te falar uma última coisa. O dinheiro, as riquezas, as propriedades, as posses, elas podem te garantir um bom futuro. Aliás, quando você tem essas coisas, você garante até uma boa herança para os teus filhos. Mas você sabe que isso é diferente de legado, e você sabe também que o futuro, ele é passageiro. Alguém pode ter um futuro brilhante aqui, um futuro de muito sucesso, de muitas posses. Pode ser que no teu futuro você esteja andando de Ferrari, esteja morando lá no Morumbi, ou no Panambi, no Alphaville. Vai me ajudando aí que eu estou meio por fora aí dos lugares chiques, né? Pode ser que no futuro você esteja lá. Pode ser que no futuro, se você tiver um probleminha de saúde, você seja tratado no Albert Einstein. Mas o futuro tem fim. Agora vou ser grosso. A hora que você bate as botas. Está rindo de quê, irmã Sônia? A pergunta é: onde você vai passar a tua eternidade? Então essa é uma noite de pensar muito bem. A gente viu que o jovem queria a vida eterna, mas entendeu que ela poderia ser desprezada, deixada de lado. Em troca de quê? Das riquezas que garantiam o quê? O futuro ou a eternidade? O que ia garantir a eternidade? Ninguém está falando que você tem que jogar o teu futuro na lata do lixo. Ô irmão, você não vem com ignorância aqui não, né? Não seja ignorante. Ignorância não. Ninguém está dizendo que você tem que jogar teu futuro na lata do lixo. Você só não pode se apegar em coisas que você acha que você pode confiar porque vão te salvar. Quando na verdade salvação é só em Jesus. Eu só sei que nós queremos muitas coisas e precisamos de muitas coisas. A minha pergunta é: está difícil para você tomar essa decisão? Está difícil para você confiar nas palavras de Jesus? Que sim, podem até ser palavras duras na tua opinião, mas são palavras de quem ama, e Ele te ama. Ele não quer te ver na miséria, de jeito nenhum. Não quer te ver padecer necessidades, não. Mas também me parece que Ele não fica contente quando vê alguém assim como aquele rapaz,
tão bem-sucedido, tão vitorioso em tudo, tão boa pessoa, tão respeitador, tão digno, tão honesto, que não passará a eternidade nos céus. Então, se você está entendendo isso, por favor, coloque a mão no teu coração e pense que Jesus está nesse lugar. Pensa que você está na igreja. Pensa o quanto você precisa da igreja. Pensa que a igreja é a noiva de Cristo e Ele ama tanto a igreja. Será que alguém aqui poderia desprezar? Seria certo desprezar a igreja? Deixa eu te falar que no corpo de Cristo, na igreja mística, que é o corpo de Cristo, a única peça única é a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas em se tratando de todos os outros membros do corpo, deixa eu te dizer que não tem só uma mão, mas muitas. Não tem somente um ouvido, mas muitos. Não tem somente uma boca, mas muitas. Muitos corações. Então, quando alguém se desliga do corpo de Cristo, ele passa a ser uma peça amputada. Mas a igreja continua sendo a igreja. Numa guerra, não é porque um soldado resolveu desertar, né? Ou seja, fugir, abandonar a guerra, que aquele batalhão deixou de ser um batalhão, deixou de ser um exército. Então, meus queridos irmãos, hoje é noite de pensar naquilo que nós queremos, naquilo que nós precisamos. E se a vida eterna para você é algo que você quer e precisa, a tua decisão nesta noite é se desprender de tudo e ficar só com Jesus. Porque se você decidir ficar com Jesus, as outras coisas não vão te faltar. Mas se você decidir pelas outras coisas, aí vai faltar Jesus. E se faltar Jesus na sua vida, quando falta Jesus na vida de alguém, irmãos, não tem eternidade. Pode ter futuro, mas não tem eternidade. Amém? Todos entenderam? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, todos os irmãos que nesta hora estão com suas mãos em seus corações, representando uma entrega, uma fé. E esta fé, Senhor, é na Tua palavra. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos oriente, porque se estamos aqui é porque nós recorremos ao Senhor. Não somos assim tão limpos, tão perfeitos como era aquele jovem, pelo menos no sentido de obediência aos mandamentos. Sim, isso nós não somos, mas nós já confessamos e nós podemos confessar os nossos pecados. Nós te buscamos, Senhor, Pai amado. Te buscamos não somente uma vez, mas muitas e muitas vezes nós temos que voltar ao Senhor, porque nós temos novos desejos e também novas necessidades. Então que a Tua palavra seja a resposta, seja o que indica uma direção a seguir. E é por isso que nós estamos aqui. Toca nos nossos corações, Deus querido, e que possamos sair daqui, Senhor, para tomar a decisão certa. Não somente estar diante do Senhor, que é a pessoa certa. Não somente te adorar, que é a coisa certa a fazer. Não somente se preocupar com a vida eterna, que é a coisa certa a fazer. Mas, sobretudo, também tomar a decisão certa. De que adianta tudo se faltar uma coisa, e se a coisa que falta justamente tira o nosso destino na eternidade com o Senhor.
Então, meu Pai, que esta palavra possa prosperar no coração de todos os que aqui estão, de todos que ouvirem esta palavra gravada. E que isto seja para a glória do Teu nome, é o desejo do meu coração. E assim eu te peço agora, por toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos digam juntos, em... Amém. Vamos aplaudir este nome, porque é tudo por Ele. Aleluias. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus.